Então, vamos lá. Essa é a foto, né, uma micrografia eletrônica de transmissão, da transmissão colorida das partículas aí do vírus, da varíola dos macacos e monkeypox, tá? Essa foto é recente e eu vou fazer uma introdução só do panorama e do cenário epidemiológico mundial. Os casos confirmados, né, que nós trouxemos estão até o dia 4/7. Foram 6.120 casos em todo o mundo confirmados, né? Está com uma dimensão continental que está avançando a cada dia. Quais são os países, né? E o número de casos confirmados que temos? Temos aí o Reino Unido, a Alemanha, a Espanha, a França, os Estados Unidos e Portugal no primeiro ranking. O Brasil, essa é uma atualização agora, acabei de receber da sala de situação do Ministério, onde nós estamos com 106 casos confirmados neste momento no Brasil, tá? Eram 243 casos notificados, tá? Aqui a gente trouxe a distribuição das notificações pelo Estado de São Paulo, do dia 4, os 108 casos descartados e 46 suspeitos. De confirmados, até o dia 4, a gente teve 52 no Estado de São Paulo, seguido pelo Rio de Janeiro, Minas Gerais com 3, Ceará, Rio Grande do Sul, Paraná e Rio Grande do Norte. Nos casos suspeitos restantes, a gente pode perceber que São Paulo é o que mais está acumulando, tá? E uma consideração, vou retornar aqui só um pouquinho nos confirmados. Dos 80 casos confirmados, 79 eram do sexo masculino e um só feminino. Essa atualização é do dia 5, tá? Foi de ontem, então, no estado de São Paulo. Então, no estado, um dia depois daquela da sala de situação, a gente teve 139 casos até o momento, notificados, sendo 77 confirmados por laboratório. Dos confirmados, todos são do sexo masculino, no estado de São Paulo, com o predomínio da faixa etária entre 30 e 34 anos. Então, 35% são do sexo masculino, tá? Da faixa etária de 30 e 34 anos. Os residentes são das áreas aí do município de São Paulo, GVE Campinas, GVE Santo André, que neste caso é um do município de Santo André e um caso confirmado de São Bernardo, GVE de Osasco e GVE Franco da Rocha. Todos apresentaram erupções cutâneas que variaram de mácula até crosta, onde as vesículas foram presentes 65,2% e crosta 60,3%, principalmente na região genital e no tronco. Os principais sintomas, exceto as lesões, foi adenopatia com 62,3%, febre em 49% dos casos, mialgia 31% e astenia fraqueza 28%. 12 casos, 15%, realizaram viagem recente para o exterior. No nosso município, como estamos no dia até hoje, data atual, foram 7 casos suspeitos, 1 confirmado laboratorialmente, 3 estão em investigação e 3 foram descartados. Esses descartados, 1 por exame e 2 por estarem fora do critério de caso suspeito. E sobre a notificação e o critério de caso suspeito, até antes dos colegas médicos entrarem com a próxima aula, a gente chama atenção que o monkeypox é de notificação imediata em 24 horas. Essa notificação ela tem que chegar em 24 horas até o Ministério da Saúde, tá? Isso é extremamente importante, a agilidade da rede em termos de proceder a definição de caso suspeito
Sim. Qual é a definição de caso suspeito? Então, é um indivíduo de qualquer idade que, a partir de 15 de março, apresente início súbito de erupção cutânea aguda sugestiva de monkeypox, que são lesões profundas e bem circunscritas, muitas vezes com umbilicação central, e progressão uniforme das lesões através dos estágios máculas, pápulas, vesículas, pústulas e crostas, única ou múltipla em qualquer parte do corpo, incluindo região genital, associada não à febre, adenomegalia, astenia, dor nas costas, cefaleia. E, isso é muito importante, não basta ter só lesão. Uma dessas 4 perguntas que estão abaixo aqui do critério do caso suspeito, uma delas tem que ser positiva para o caso se encaixar como um possível caso de monkeypox e aí ocorrer a coleta de material para exame, tá? Então, a primeira pergunta: histórico de viagem a país endêmico ou países com casos confirmados de monkeypox nos 21 dias anteriores ao início de sintomas. Ou ter vínculo epidemiológico com pessoas com histórico de viagem a país endêmico ou países com casos confirmados de monkeypox desde 15 de março, nos 21 dias anteriores ao início de sinais e sintomas. Ou histórico de contato íntimo com desconhecido ou parceiro casual, nos 21 dias que antecederam o início de sinais e sintomas, ou ter vínculo epidemiológico, contato íntimo e pessoal, incluindo contato sexual, mesmo com uso de preservativos, ou contato com materiais contaminados, como roupas ou roupas de cama, e exposição próxima e prolongada sem proteção respiratória. Tudo isso com casos suspeitos, prováveis ou confirmados de monkeypox, nos 21 dias anteriores ao início de sinais e sintomas. Então, a primeira pergunta: histórico de viagem a país endêmico ou países com casos confirmados de monkeypox nos 21 dias anteriores ao início de sintomas. Ou ter vínculo epidemiológico com pessoas com histórico de viagem a país endêmico ou países com casos confirmados de monkeypox desde 15 de março, nos 21 dias anteriores ao início de sinais e sintomas. Ou histórico de contato íntimo com desconhecido ou parceiro casual, nos 21 dias que antecederam o início de sinais e sintomas, ou ter vínculo epidemiológico, contato íntimo e pessoal, incluindo contato sexual, mesmo com uso de preservativos, ou contato com materiais contaminados, como roupas ou roupas de cama, e exposição próxima e prolongada sem proteção respiratória. Tudo isso com casos suspeitos, prováveis ou confirmados de monkeypox, nos 21 dias anteriores ao início de sinais e sintomas. Não basta ter só lesão. Uma dessas 4 perguntas que estão abaixo aqui do critério do caso suspeito, uma delas tem que ser positiva para o caso se encaixar como um possível caso de monkeypox e aí ocorrer a coleta de material para exame, tá? Então, a primeira pergunta: histórico de viagem a país endêmico ou países com casos confirmados de monkeypox nos 21 dias anteriores ao início de sintomas. Ou ter vínculo epidemiológico com pessoas com histórico de viagem a país endêmico ou países com casos confirmados de monkeypox desde 15 de março, nos 21 dias anteriores ao início de sinais e sintomas. Ou histórico de contato íntimo com desconhecido ou parceiro casual, nos 21 dias que antecederam o início de sinais e sintomas, ou ter vínculo epidemiológico, contato íntimo e pessoal, incluindo contato sexual, mesmo com uso de preservativos, ou contato com materiais contaminados, como roupas ou roupas de cama, e exposição próxima e prolongada sem proteção respiratória. Tudo isso com casos suspeitos, prováveis ou confirmados de monkeypox, nos 21 dias anteriores ao início de sinais e sintomas. Então, bom, falando do monkeypox, ela é uma doença zoonótica viral, tá?
É causada pelo vírus monkeypox, do gênero Orthopoxvirus e da família Poxviridae. Ele é comum nas florestas tropicais da África, né, ocidental, e na central, que é a bacia do Congo. A forma que nós estamos tendo agora, e pelo sequenciamento, vem da África, o vírus veio da África Ocidental, porque a varíola, o monkeypox da África Central, que é a bacia do Congo, é um quadro muito mais grave e muito mais severo. O reservatório ele é desconhecido, tá? Porque o primata humano, o macaco, eles não são reservatórios, né? Então, imagina-se que os reservatórios sejam roedores, ou seja, esquilos e ratos, tá? Da região. E a sua transmissão para humanos, ela ocorre através do contato do animal ou do humano contaminado, tá? Ou com material corporal humano, por exemplo, o contato com as vesículas, utensílios, toalhas de banho, objetos contaminados com fluidos corporais do paciente, tá? Em 2022, o que chamou mais atenção é que a transmissão sexual ela está se fazendo mais evidente em pessoas com sexo que fazem sexo sem proteção, né? Como uma pessoas portadoras de IST, parceiros com possíveis fontes de infecção. Os números de casos foram mais pontuais em homens que fazem sexos com homem nessa atual infecção. A ingestão de carne e outros produtos de animal mal cozidas, de animais infectados, é um possível fator de risco, tá? Como indica a OMS. Porque na África eles têm o hábito de ingerir a carne de macaco, tá bom? Tanto crua quanto cozida. O período de incubação, ela varia de 6 a 16 dias, tá? Aliás, é tipicamente de 6 a 16 e pode variar de 5 a 21. E o período de transmissibilidade ocorre a partir do início dos sintomas até o desaparecimento das crostas, tá bom? Então, desde o quadro febril, desde o início do quadro febril, o paciente já pode estar transmitindo. A febre, ela geralmente é alta, em torno de 38,5. Alguns pacientes podem ter febre, outros pacientes não têm febre, tá bom? Tem dores no corpo, mialgia, dor de garganta, dor de cabeça, adenomegalia, como se assemelhasse a uma mono-like. Calafrios, e ela pode durar em média 3 dias. Esse quadro, esse pródromo febril, é seguido de lesões na pele. Geralmente, essas lesões aparecem em torno do 2º para o 3º dia. E elas podem ter uma disposição uniforme, que inicia pelo rosto, e pelo resto, depois ela se espalha pelo resto do corpo. Só que nós temos visto alguns pacientes que não estão com essa distribuição, mas que você vai ver mais na área genital, né, que é o que está sendo mais comum. Evolui em 5 estágios, como a doutora anterior falou, que é a mácula, a pápula, aí surgem vesículas com pústulas e finalmente crostas, que é o estágio final, é quando elas caem. Principalmente o contato com essas vesículas é que causa a transmissão do vírus para outras pessoas, tá? Em alguns casos, então, existem outras formas de apresentação, é o que eu falei. Em alguns casos, pode não ter febre, a febre pode estar ausente, ou então ser uma febre que dure apenas um dia. O que você tem que frisar? Toda aquela epidemiologia, todo o histórico desse paciente, os contatos que ele teve, geralmente há 21 dias atrás, tá bom? As lesões maculopapulares, elas podem não apresentar disposição clássica, tá? Então, são as outras formas de apresentação, como, por exemplo, começar pelo rosto. Então, se o paciente tem uma lesão genital, que seja sugestiva de monkeypox, ele não precisa ter no rosto, ele pode ter só na área genital, e pode ter uma outra na mão ou no abdômen, tá? Então, o acometimento maior é da região genital, o que confunde com o quê? Com a varicela, zoster, com a sífilis, tá? Com herpes, com outras doenças que têm a mesma característica. A varíola monkeypox, ela é autolimitada, mas ela pode ser grave em pessoas
que são imunocomprometidas, crianças, mulheres grávidas, tá? E pacientes com outras condições de saúde em que podem diminuir a sua imunidade. Ó, isso aqui já foi falado pela colega da vigilância sobre o caso suspeito. Então, o caso suspeito, a gente vai passar rápido, tá? Então, é aquele paciente que teve aquele pródromo febril semelhante a uma mononucleose, uma monolike, né? Que é a febre, a adenomegalia, a astenia, a dor nas costas, a cefaleia, a partir de 15 de março, quando começaram a surgir os casos no Brasil. Aí, você considera esse pródromo, que seria a maioria dos casos, com esse tipo de lesão. Essa lesão vesicular, que ela é circunscrita em umbilicada, vocês veem que ela é uma lesão bem desenhada, tá? Umbilicada, que esse pontinho, ela é bem pontiaguda, e que pode vir única ou múltiplas, tá? Com ou sem febre. Esse aqui é um paciente que colheu o exame lá na Policlínica Centro, tá? Então, ele tinha uma lesão no mento, né? Aqui, ó, que deu para ampliar, e tinha uma lesão também no abdômen, só. Isso era tudo que ele tinha, mas ele tinha um pródromo, tá? Que ele era um HSH, e ele teve o quadro febril, e ele tinha adenomegalia, tá? Então, são essas lesões. O que vocês têm que focar é no aspecto da lesão e no tamanho da lesão, tá? Para não confundirem com piodermite, com foliculite, você entendeu? Com a própria varicela, tá bom? E com herpes, tá? Então, elas são bem desenhadas. Então, aqui, aquela primeira foto é uma foto que eu peguei da internet, tá? Que elas podem estar, ó, elas podem ser únicas ou podem ser múltiplas. Essa segunda foto, não tem como a gente contar, né? Essa segunda foto já é o início em uma criança de 10 anos, tá? Que é um menino ele sofre abuso crônico, tá? E ele tem 10 anos e ele tem uma condilomatose extensa na região perianal. Foi muito difícil o exame, porque a criança resistia muito ao exame, e algumas lesões estavam já sangrantes, pelo atrito com a roupa, tá? E ele tinha um pródromo de 2 dias de febre com adenomegalia. E essas lesões evoluíram com pústula. Vocês viram, essa foto mais embaixo são as pústulas. Então, nós fizemos a coleta desse material, tá? Desculpa, vou voltar aqui. Aqui. Nós fizemos a coleta desse material, escarificando essa crosta que já estava formando em cima e com punção do material da lesão, tá? E aí você divide em dois frascos, né? Você vai fazer o suave. Então, de preferência, você deve pegar várias amostras de lesões diferentes. A gente tem pegado sempre duas, né? 2 lesões, e aí você colhe uma amostra de cada lesão, tá? E, ó, a lesão, ó, ela é sempre essa definição, umbilicada, bem circunscrita, tá? São lesões pequenas que podem ser únicas ou múltiplas, tá bom? Então, o caso suspeito é aquilo que eu falei para vocês, é aquele paciente que vai ter um pródromo febril e que precisa ainda acrescentar o histórico de viagem a país endêmico, porque nós temos o vírus circulante, é o da África Ocidental. Então, esses vírus são sequenciados. Então, nós temos tendo um quadro de varicela do macaco, como ela é dita, no caso é o monkeypox, porque de uma forma mais branda, porque esse vírus é assim. Por que você tem que ver o histórico de viagem, apesar de já ter a transmissão comunitária no Brasil? Porque nós tememos o quê? A vinda de um vírus do Congo, da bacia do Congo, que é o da África Central, que aí nós teríamos um quadro bem mais grave, tá? Então, o vínculo epidemiológico de viagem é importante, o vínculo epidemiológico de pessoas com contato de quem viajou é importante, tá? Sempre 21 dias anteriores, porque é o período de incubação, tá? E contato íntimo, que é o que nós estamos vendo mais, tá? Então, o contato íntimo com um parceiro desconhecido ou até com um parceiro casual nos últimos 20 dias, tá? Que antecederam o início dos sintomas. E considerar também, né,
o vínculo epidemiológico, 2, com casos que são suspeitos e prováveis. Por exemplo, eu entrei em contato com alguém que esteja com lesões. Então, isso daí tem que ser colocado em questão, tá? Então, essa abordagem inicial, ela vai te ajudar já a fazer um diagnóstico diferencial, tá bom? Então, você vai, aliado aos dados, encaixando ele no caso suspeito e pela aparência da lesão, você não vai ter dúvida, tá? Então, senão você vai começar a puncionar e a fazer exames de qualquer outra lesão, tá bom? Ai, desculpa, voltei. O caso fica confirmado quando o exame laboratorial dá positivo para monkeypox, tá? Que é o PCR em tempo real e ou sequenciamento. O caso é descartado quando ele vem negativo ou não detectável, tá bom? Caso provável é aquele indivíduo que é um suspeito, é submetido a uma investigação clínica, epidemiológica, que cursou com quadro clínico compatível, mas ele não tem condições de colher o exame, tá? Então, isso existem em locais que são mais precários, né? Cidades interiores, mais distantes, e a gente não tem como colher, mas ele fica como um caso provável, tá? Diagnóstico diferencial é o que nós falamos, são doenças que causam pródromo febril e erupção cutânea, tá? Então, nós podemos ter a varicela, sendo que a varicela são lesões vesiculares de conteúdo líquido, transparente, ela não é amarelada. E ela, geralmente, ela comete crianças e ela começa pelo polo cefálico. Então, sempre a gente diz que varicela tem que ter na cabeça, tem que ter em couro cabeludo, tá? E essa não é uma localização tão comum do monkeypox. A escabiose, você tem geralmente uma pele mais seca, tá? Com lesões pequenas, pruriginosas, né? O prurido é mais noturno. Você não forma lesões bolhosas. Geralmente, as vesículas que formam seria infecção secundária pelo ato de coçar. O zoster, ele se manifesta inicialmente com aquela área que vai dar o queimar, que o paciente diz, quer dizer, porque ele vai acometer bainha nervosa, então você vai ter dor e pode ter uma sensação de queimação antes dele se manifestar, tá? Por causa da neuropatia. E depois ele evolui com lesões que são muito próximas, né? Então, são lesões vesiculares, mas ele acomete um único dermátomo. O sarampo você tem aquele pródromo febril, catarral, pelo menos 3 a 4 dias antes, o que você não vê no monkeypox, tá? Você não vê um quadro secretivo, você não vê tosse, entendeu? É uma doença mais febre, né? Pródromo febril e erupção cutânea. E o sarampo também acomete palmas e plantas. O monkeypox também pode acometer. A rubéola se assemelharia, tá? Mas a rubéola, ela daria febre, ela daria adenomegalia e ela daria um rush mais fino, então não é um rush vesicular, tá? O que confunde na rubéola é pelo fato de ter febre e adenomegalia. E o rush da rubéola já é no primeiro dia, às vezes é no primeiro dia febril. Zika vírus você vai ter também um quadro febril com adenomegalia, né? E é um rush também dentro das primeiras 24 horas, tá? Só que ele é um rush eritematoso, eritema macular, e você tem a conjuntivite do Zika vírus, tá? Você tem sempre os olhos vermelhos. O dengue, você vai ter aquele pródromo que dura quase que uma semana, de 5 a 7 dias. Você só vai ter esse rush depois do 5º dia, tá? Na dengue, você tem que ter febre, não tem dengue sem febre, né? E muita mialgia. Chikungunya se assemelha à dengue, só que o chikungunya dá muita artralgia. O herpes simples, o paciente já costuma ter, né? Geralmente são aquelas lesões que podem ser labiais, né? Ou a gengiva-estomatite da criança. E infecções bacterianas, como a piodermite, que geralmente é pelo ato de coçar, após picadas de inseto, isso daí é o que a gente vê muito, tanto em adulto quanto em criança. Infecção gonocócica disseminada. E aí, a sífilis primária ou secundária é que ela é que tem que ser muito bem definida, para você não deixar de tratar a sífilis achando que é monkeypox.
tá? Na primária, você vai ter aquele cancro indolor no local onde teve a penetração do treponema. No secundarismo, e você na primária, você ainda pode ter um VDRL negativo. No secundarismo, você já tem um VDRL muito alto, você já tem aquele comprometimento da pele, você tem, inclusive das palmas e plantas, tá? E as mãos muito secas, chega a ter um pouco de descamação, tá? E o cancro da sífilis primária, ele é indolor, tá bom? O cancroide, o linfogranuloma venéreo, que você teria uma adenomegalia regional, né, inguinal, o granuloma, que é o granuloma inguinal, e o molusco contagioso, que ele não tem conteúdo, ele é uma lesão endurada. E uma reação alérgica, como a plantas ou a medicamentos, tá? Então, recentemente a gente teve um caso que foi na policlínica fazer exame, e que era uma moça que tinha uma farmacodermia clássica. Ela usou Bactrim, sulfametoxazol e evoluiu com lesões de farmacodermia com comprometimento de mucosa, tá? Ela não tinha lesões de vesículas, tá? Essas lesões umbilicadas que eu mostrei para vocês, tá bom? O que a colega da vigilância falou? Notificação imediata em até 24 horas, é uma doença que ela tem que ser notificada, nós estamos ainda vivendo ela ainda como um alerta, tá? É um evento da saúde pública e segundo a portaria de 13 de maio, tá? Todos nós, no mínimo a suspeita, notificar, tá bom? Bom, aí o tratamento são o quê? Não existe um tratamento específico. Como nós estamos com a forma que veio da África Ocidental, então, provavelmente são os quadros mais brandos. Então, você tem o quadro febril, depois que começam as erupções, esse paciente não tem mais febre, tá? Se esse paciente arrastar com febre ou piora das lesões, ele pode estar com uma contaminação bacteriana das lesões. Entendeu? Às vezes pelo atrito da roupa ou pelo ato de coçar, de manipular a lesão, e aí ele precisa tomar um antibiótico se ele evoluir com uma infecção secundária, tá? Nunca esquecer de testar a sífilis, tá? Para você não deixar de tratar uma sífilis achando que tudo é monkeypox, ok? Sintomas de doença geralmente desaparecem espontaneamente, né? Você vai dar suporte, usa só antitérmico, remédio para dor, e o que é mais importante é proteger essas lesões, tá? Para evitar exatamente o atrito, evitar que o paciente fique tocando na ferida, na boca, nos olhos, tá? Para não correr disseminação. O conteúdo dessas vesículas, ele é muito rico em vírus. Bom, a precaução de contato é importante, tá? Então, o uso de avental, luva, touca, a máscara cirúrgica, porque a transmissão é por gotícula, tá? Então, são partículas mais espessas que elas vão cair no chão, tá? Mesmo que o paciente tenha um quadro de tosse, a máscara cirúrgica te protege. Agora, naqueles casos em que você pode invadir uma via aérea, por exemplo, você precisa de uma intubação, um paciente que é traqueostomizado, você vai fazer uma aspiração traqueal nele, aí você tem que usar a N95, porque você já tem aerossol, né, que também pode ser, aliás, pode não, que é também um risco de contágio grande, tá bom? Então, muito obrigada, viu? Essa era a nossa informação sobre o assunto. Obrigada. Como é que a gente faz, tá? Quais são os campos que devem ser preenchidos? Nós temos toda a identificação, tá certo? A pessoa passa pelo atendimento, inicialmente, o médico avalia a questão epidemiológica e a questão das lesões, e aí nós vamos preencher a ficha. A ficha vem com os dados individuais da pessoa, unidade notificadora e o profissional. O pessoal está reclamando, por gentileza. Então, vem com os dados pessoais, tá? Unidade de notificação, o profissional que está notificando. É muito importante que todos esses campos da ficha sejam preenchidos, por quê? Essa ficha espelha o sistema em que nós, do CIEVS e da Vigilância Epidemiológica, temos que notificar o caso para o Estado. E se esses campos todos não tiverem preenchidos,
O exame de um provável caso suspeito coletado não vai ser processado pelo Instituto Adolfo Lutz, eles podem recusar, tá? Isso é muito importante vocês saberem. Então, é de extrema importância que todos esses campos sejam preenchidos. De alguma maneira, essa ficha serve como um guia no atendimento, porque ela traz uma série de informações que vocês vão ter que perguntar ao paciente, tá? Então, vem essa primeira etapa, que é da identificação e dos notificantes. Segunda etapa de preenchimento que está na ficha são os sinais e sintomas, tá? Então, na verdade, todos os campos têm que estar assinalados com sim ou com não. Isso é importante, não deixe campos sem assinalar, porque isso, na hora de fazer a notificação no sistema, ele não aceita, tá? E nós não vamos conseguir deduzir. Então, é de extrema importância que seja preenchido. As lesões. Importante a data de início das lesões, em que estágio ela se encontra, tá? O monkeypox tem uma definição em que os estágios das lesões pelo corpo, se for uma ou se for 50, elas estão no mesmo estágio, elas são uniformes. Até então, o que foi definido como caso provavelmente suspeito de monkeypox. Então, apareceu uma lesão, ela vai estar como mácula. Se eu tiver 10 lesões, vai estar no estágio de mácula. Quando for avançar, avançam todas para a pápula, todas para vesículas, todas para pústulas. Então, isso é muito importante vocês notarem. O local da lesão também deve ser assinalado. Outras informações de importância são aquelas perguntinhas que eu havia falado para vocês, tá? Essa pessoa viajou? Qual o local da viagem? Qual o local de origem? Foi para o exterior? Foi para alguma cidade dentro de São Paulo? Temos que perguntar isso agora também, com essa evolução dos casos, mas é importante, principalmente as viagens ao exterior, data de viagem, tá? Teve contato com algum caso suspeito, algum caso provável, algum caso confirmado? Quando foi essa data de contato? Isso é muito importante também, porque existem aí os períodos de incubação, os períodos de evolução e tudo mais. Temos também perguntas sobre o comportamento sexual. Se houve relações, só um minuto, aqui. Se a pessoa tem relações sexuais com homens, com mulheres ou com homens e mulheres. Múltiplos parceiros, sim ou não? Aqui, gente, não tem no campo, mas cabe no campo observação o complemento dessa pergunta, que é justamente se teve um sexo casual nos últimos 21 dias com parceiro desconhecido ou fez sexo casual, não sabe direito quem é, ou alguma outra situação que envolva essa parte sexual. É muito importante, tá? Justamente para conseguir enquadrar no caso suspeito. Outra pergunta. Teve contato com animais nesses 21 dias? Sim ou não? Cão, gato, bovino, roedor e outro animal. A gente vai fazer um ajuste nessa ficha, onde nós vamos incluir uma pergunta, mas a gente já vai avisando vocês se o caso suspeito tem animal de estimação. Quantos e qual é a espécie? Tá? Isso é uma pergunta muito importante também, porque vocês vão ver mais para frente, no monitoramento dos casos suspeitos, em que os mamíferos, eles são os que são mais suscetíveis, fora os roedores, que a doutora falou, a pegar o monkeypox, tá? E no monitoramento, depois a básica vai dar orientação, na verdade, os animais domésticos que o caso confirmado tem em casa, eles também vão ter que ser monitorados, tá? Mais para frente. E qualquer alteração que dê de saúde, né, nesse animal, tem que ser avisado ao CIEVS. Isso é uma coisa que a gente está pedindo até para, se necessário, fazer articulação com o Centro de Controle de Zoonoses para orientar esse paciente confirmado, tá bom? Aqui, nós temos, na sequência da ficha, só um minutinho que o mouse está animado.
Na sequência da ficha, nós temos a marcação do diagnóstico diferencial dos casos que a doutora citou anteriormente. Existem 4 tipos de informações que vocês têm que dar sobre cada caso desse. Se for confirmado clinicamente esse outro diagnóstico, se é descartado clinicamente, confirmado laboratorialmente algum desses diagnósticos, ou descartado laboratorialmente, ou não realizado. Isso é muito importante para a avaliação do caso, tá? Existe um campo para internação, que, na verdade, esse campo de internação vai ser utilizado pelas unidades hospitalares públicas e privadas, tá? Um outro campo, que são os dados laboratoriais, onde o número do GAL, a data de coleta, eu vou explicar mais para baixo no fluxo que foi estabelecido na Secretaria de Saúde, tá? E um outro campo onde eu tenho evolução do caso, cura, tratamento, que é um fechamento desse caso, que vai ser preenchido pela vigilância epidemiológica, tá? Existe um campo final da ficha que chama observações, que é aqui onde vocês podem colocar toda e qualquer informação que não está sistematizada na ficha e que vocês julguem importante para avaliação epidemiológica. Por fim, a ficha de notificação traz em sua última folha os contatos, tá? Os contatos desse suspeito, desse paciente que está sendo notificado, que quem estiver no atendimento já na suspeita e puder pegar os contatos, que vão ser explicados melhor um pouco mais para frente, né, no módulo da básica, é de extrema importância, tá? Existem vários contatos dentro dos 21 dias, e a definição de contato está descrita na ficha, e a gente precisa dessas informações, mesmo que sejam contatos de outro estado, ou que sejam contatos de outros municípios, que nós encaminhamos para os municípios residentes desses contatos para fazer o monitoramento. Surgiu ontem, a obrigatoriedade de, quando notificar qualquer caso de suspeita de monkeypox no sistema CVESP, que é o sistema que nós notificamos para o Estado, que segue ao Ministério, anexarmos foto das lesões em cada caso. E, para isso, existe um termo de autorização de uso de imagem, que a gente vai estar disponibilizando na VEP-AD 17, junto com as coisas do monkeypox, para que o paciente possa autorizar ou não, tá? Esse é um uso de uma autorização de imagem padrão do Estado, e eles nos encaminharam hoje, então ele vai estar disponível também. Se ele não assinar essa autorização, não pode divulgar as imagens de nenhuma das lesões deles, tá bom? Então, a gente pede aí apoio também nessa informação. Todas as informações que eu vou falar agora e que já foi falada da ficha, foi encaminhado pelo CIEVES para toda a rede de saúde do município de São Bernardo, dia 4/7, tá? Foi encaminhado via e-mail. Se alguma unidade não recebeu, por favor, eu peço para entrar em contato com o CIEVES de São Bernardo ou com a vigilância epidemiológica para solicitar que a gente reencaminhe esse e-mail, tá? Isso foi para o público e para o privado, todos os serviços de saúde. E aqui eu vou falar um pouco do fluxo, tá? Que foi estabelecido aqui no município, para lidarmos com essas suspeitas, esses casos. Vocês não vão me xingar, porque esse fluxo está pequenininho, tá? Mas eu fui aumentando ele, eu recortei ele em cada slide para a gente conseguir enxergar. Esse fluxo também está nesse comunicado de risco atualizado, tá bom? Que dá para ver melhor. Então, vamos lá. O que temos no fluxo? Exatamente a mesma definição de caso que eu acabei de mostrar na ficha. Vamos lembrar das 4 perguntas que têm que ser feitas, não apenas as lesões, tá? Muito importante frisar isso, porque se por acaso for coletado material de algum paciente que não estivesse encaixando no caso suspeito, o Instituto Adolfo Lutz, que é o responsável, o laboratório de referência, pode recusar o processamento das amostras, tá? Então, por favor, isso é de extrema importância. Vamos começar o fluxo.
Atendimento a um caso suspeito de monkeypox por unidade básica de saúde, unidade de pronto atendimento, ambulatórios e hospitais públicos, tá? Suspeitou, isola o paciente imediatamente durante o atendimento. Tem um uso obrigatório dos EPIs, tá? Que vão ser falados mais para frente, mas basicamente é óculos de proteção, máscara, avental cirúrgico e luvas, tá? Essa é a primeira parte do fluxo. Então, foi atendido. Desse atendimento, tá? Dentro de uma avaliação médica, ele foi considerado como suspeito nesse atendimento? Sim. Se sim, informa a vigilância epidemiológica para investigação, notifica. A notificação deve ser em 24 horas, tá? Os e-mails de notificação são o da vigilância epidemiológica, que todos têm, e o do CIEVES, que eu vou deixar no final, cieves.sbc@gmail.com, tá? Se sim, a epidemiológica recebe essa notificação e já encaminha a ficha de notificação para a UBS de referência de residência desse caso suspeito para realizar o monitoramento dos contatos e até do caso suspeito, tá? Continuamos no sim. O médico suspeitou, notificou vigilância. Se ele tiver dúvidas, ele avalia e discute por telefone o caso com o médico da atenção especializada policlínica, os infectos, tá? De segunda a sexta, das 8 às 16, neste telefone, tá bom? Se ele tiver dúvida. O médico mantém a suspeita nesta conversa, é mantida a suspeita de monkeypox? É mantida. Eu vou passar para o próximo aqui e depois eu volto no não, tá, gente? Manteve a suspeita? Manteve. Então, sim. Após discussão do caso, se mantiver a suspeita de monkeypox, encaminhe o paciente para avaliação do especialista e coleta de material na policlínica, tá? Após a coleta, a policlínica vai comunicar a vigilância epidemiológica para retirada de material, tá certo? E esse material deve estar armazenado sempre, muito importante, de 2 a 8 graus, que será encaminhado pelo IAL, que irá acompanhar o resultado também e fazer o GAU. A vigilância vai fazer isso. Vou voltar aí no não. Estou voltando. Foi atendido em um dos nossos serviços. Após avaliação médica, não é caso suspeito. Investiga outras patologias e segue o acompanhamento na rede pela atenção básica. Tá certo? Vamos descer de novo. Tá? Aqui embaixo, se o médico da UBS, o médico da UPA, junto com o infecto da policlínica, não mantiver a suspeita de monkeypox, não se enquadra no critério de suspeito, não, ele retorna à UBS, investiga outras patologias e segue com o cuidado do paciente, tá? O monitoramento dos casos suspeitos ou confirmados. Nós temos critérios clínicos de gravidade, tá? Foi estabelecido que sem lesões cutâneas ou mais, insuficiência respiratória, sepse, confusão, linfadenopatia cervical com desfase de desidratação, se apresentar esses sinais de gravidade, o paciente que está sendo monitorado na nossa rede tem que considerar a internação em hospital de referência. Se não, tem que fazer uma avaliação se pertence ao grupo de risco, que são imunossuprimidos, crianças menores de 8 anos e gestantes, tá? Se pertencer ao grupo de risco, considera o isolamento, estabelecimento de referência hospitalar ou não, tá certo? Tem que fazer uma nova avaliação. Se não pertencer ao grupo de risco, mantém o isolamento domiciliar até o desaparecimento das crostas, acompanhadas pelas equipes da atenção primária à saúde, tá? E entram os monitoramentos dos contatos, que vão ser a cada 24 horas, isso está no fluxo, tá? Para aparecimento de sinais e sintomas, até a reavaliação do caso suspeito, com aferição de temperatura 2 vezes por dia,
realizada pelo paciente ou familiar e comunicada à equipe da UBS, tá? Essa parte do monitoramento vai ser melhor explicada daqui a pouco. Na alta hospitalar, nos casos de internação, transferência de responsável de cuidados, isolamento domiciliar deve ser realizado até o desaparecimento das crostas, acompanhados pela equipe da básica. Todos os contatos identificados como assintomáticos, eles não ficarão isolados, apenas monitorados, tá? O monitoramento também ocorre aqui no caso do paciente confirmado, tá? Com ou não estando ou não no grupo de risco. No caso de pacientes internados, isso vale para todos os hospitais, UPAs, né? Pacientes internados com suspeitas para monkeypox, dentro dos critérios de definição de caso, a coleta do material vai ser feita no hospital. Aí vai entrar em contato com a vigilância epidemiológica e nós vamos dar as orientações e os kits necessários. No caso de hospitais e serviços privados de atendimento de pacientes não internados com caso suspeito de monkeypox, o paciente vai ser isolado no ato do atendimento, tá? Vai ter uma avaliação médica dentro do critério da definição de caso suspeito e também entrará em contato com a vigilância epidemiológica municipal, que também vamos dar o suporte para a coleta desse material e sempre a vigilância é quem encaminha para o Instituto Adolfo Lutz. A gente deixa um alerta, tá? Que é muito importante. Existe uma nota técnica da Anvisa que está referenciada nesse fluxo, que serve para todo e qualquer serviço de saúde de atendimento de casos de monkeypox. Ele está com todos os regramentos, toda a biossegurança, a questão dos profissionais de saúde, da sala de atendimento, desinfecção e tudo mais. Então, a gente pede que todos vocês deem uma lida, tá bom? E aqui a gente deixa os 2 e-mails de notificação, tá? Elas devem ser enviadas em 24 horas para o e-mail da Vigilância Epidemiológica e do CIEVES, tá? Eu estou deixando aqui um artigo recente da revista Science, que está trazendo vários pequenos trabalhos que já foram feitos no Reino Unido, em Londres, sobre os casos iniciais do monkeypox, e ele é bem esclarecedor, tá? Então, eu estou deixando o link aqui, quem tiver interesse depois, a gente pode até mandar por e-mail esse link, e eu agradeço aí a toda a rede, né? Toda a vigilância e o Departamento de Proteção à Saúde e o CIEVES, tá bom? Então, a minha parte é esta, só um minutinho. Vai continuar, que agora vai entrar o monitoramento. Pessoal, só mais algumas informações que acabou ficando. Só mais algumas informações, tá? Quem faz a notificação é o primeiro atendimento. Mesmo que o médico for conversar com o médico da policlínica para tirar dúvida, tá certo? Quem faz a notificação não será a policlínica, será o UBS se pegar o caso, será a UPA se pegar o caso, o serviço que pegar o atendimento desse caso primeiro, tá bom? Outra informação, a coleta, ela vai ser realizada do material, ela é feita com suave, tá? Na pústula, com a pústula ou com a crosta, tá certo? E essa coleta, na verdade, vai ser realizada após conversa, como estava no fluxo, na atenção especializada. Existe um tubo e um kit específico para se proceder essa coleta, não é qualquer tubo, tá certo? E a vigilância epidemiológica é quem fornece esse tubo, quem fornece esse kit. Então, não adianta coletar em qualquer outro lugar que não seja com o kit específico. Mais uma informação, o Butantan hoje se pronunciou que estaria fazendo uma reunião para produzir uma vacina para o monkeypox, tá? Porque no Brasil não temos a vacina para essa patologia específica. Então, esses são os recados, tá? Que eu precisaria dar ainda só para frisar.
e agora a Ana vai seguir com o monitoramento. Obrigada. Bom, gente, boa tarde. Só para tranquilizar todo mundo, essa vai ser a última etapa, tá, da nossa apresentação. Desculpa aí pelas dificuldades técnicas, mas aí a gente aqui do DAB ficou responsável por falar especificamente das questões sobre o monitoramento, como que vai ficar, que isso vai ficar de responsabilidade da UBS, tá? Das UBSs. Já respondendo algumas dúvidas, essa aula está sendo gravada e depois a gente vai disponibilizar para todo mundo, tá? Só vai ter as edições necessárias e depois a gente já compartilha. Bom, vamos lá. Antes de falar efetivamente sobre o monitoramento, a Fabiana chegou a falar um pouquinho, mas assim, um caso suspeito chegou na UBS, e agora, né? Acho que a primeira coisa, que é o que a gente sempre fala, esse paciente vai ser acolhido, tá? A gente tem que oferecer uma máscara cirúrgica para o paciente, embora a gente não tenha mais aquela obrigatoriedade em relação ao uso da máscara, a gente sempre enfatiza para nos serviços de saúde isso continuar. Então, assim, o paciente chegou na UBS, independente se é suspeito, independente do que está acontecendo, está sem máscara, dá uma máscara cirúrgica para o paciente, tá? Independente da queixa, independente do porquê ele foi para a UBS. Então, aí agora com a questão do monkeypox, isso vai ficar um pouco mais evidente, a gente precisa estar mais atento a isso. Então, além de dar a máscara, né, orientar como é o uso correto e, de preferência, conduzir para uma área separada. A gente sabe das dificuldades, a gente sabe que existem algumas UBSs estão atendendo sintomáticos respiratórios, e a gente pensar na viabilidade de ter um espaço para o sintomático respiratório, um espaço para o caso suspeito de monkeypox, a gente sabe que isso na prática vai ser difícil, mas é isso, é algo que está surgindo agora, e aí a gente vai se adaptando conforme a demanda vai surgindo, tá? De qualquer forma, chegou... uma sala vai ficar separada para isso. Não precisa ficar o dia inteiro uma sala para isso, mas a partir do momento que chegar um caso suspeito, um caso possível, opa, já fica alerta para a questão da higienização dessa sala após, até como a Fabiana falou, que tem escrito no documento da Anvisa, tá? Bom, isso vai ser numa primeira escuta, vai ser avaliado, né? Vai ter uma avaliação médica. E se for realmente classificado como um caso suspeito, então não só da questão do quadro clínico, mas também do vínculo epidemiológico, como já foi bastante reforçado, esse paciente precisa ter um isolamento imediato ali na unidade de saúde, então a gente imagina que vai estar sendo atendido numa sala, né? Então essa sala já vai ficar de alerta. Tem que notificar imediatamente a vigilância epidemiológica e fazer um encaminhamento para coleta de amostra para confirmação laboratorial. Isso é só um grosso, tá? Que aí é o que a Fabiana destrinchou no fluxo exatamente como vai ser, que aí depois a gente pode falar um pouquinho mais. O que é importante aqui eu ia falar... então, isso em relação à conduta geral, tá? Aí outra coisa importante, né? Em relação ao paciente que tem ali as lesões de pele. Nas áreas expostas, elas devem ser protegidas. Então, se o paciente está com uma blusa de manga curta e tem lesões no braço, tem que ser coberto por um lençol ou com aquele avental descartável, ou se o paciente tem um casaco ali no momento, ser orientado a colocar o casaco e a gente ofertar luva, tá? Então, como também já foi falado, como a contaminação, a transmissão, ela é muito intensa pelas lesões, né? Como a Cláudia já tinha falado em relação à quantidade do vírus, então isso é uma medida de precaução, tá? E aí, bom, então se enquadrou, precisamos de precauções padrões de contato e de gotículas, tá? Então, a proteção ocular, a máscara cirúrgica, avental e luva, isso para o profissional que está atendendo. E aí também, como a gente já tinha pontuado, a necessidade da máscara N95, ela vai se dar uma vez que vai precisar fazer algum procedimento, uma intubação, até no caso, a princípio, na UBS não faremos a coleta, né, do material, mas no caso de coleta, que você vai ter aí uma exposição também mais intensa, tem que usar a máscara N95. Aí, uma dúvida que a gente sabe que isso acontece e vai acontecer, né? Isso acontece com outras situações e com o monkeypox também vai continuar acontecendo, da gente receber um caso de um paciente que mora em outro município.
esse paciente vai ser acolhido, vai ser atendido. E se ele se enquadrar em um caso suspeito, vai ser feita a notificação, e aí, como a Fabiana falou, a notificação é de responsabilidade do caso, do profissional que faz esse primeiro atendimento. O paciente vai ter que receber as orientações de isolamento, então todos esses cuidados. E aí, uma vez feito isso, a gente vai encaminhar a notificação para a vigilância epidemiológica e a vigilância vai fazer o contato com o GVE para que, então, esse caso seja encaminhado para o município de residência do paciente, tá? Da mesma forma que a gente vai fazer isso, os outros municípios também fazem isso com a gente, tá? Então, a gente também recebe notificações de casos suspeitos de outros municípios e que a gente vai dar o seguimento. Tá? Nesse caso, a gente fechou a nossa conduta aqui, a gente não vai prosseguir com a coleta, tá? Do material desse paciente. A gente vai fazer a notificação e aí vai ficar também de responsabilidade do município fazer um atendimento e aí, então, seguir com o monitoramento, enfim, como tudo que vai ser o segmento do paciente suspeito e depois possivelmente confirmado. Aí, bom, então, falando em relação às orientações de isolamento, para a gente falar da prevenção e do controle do monkeypox. Como a gente já falou, lesão é igual a risco de transmissão, tá? Então, assim, isso já falando do paciente que ainda, né, tem pródromos, ele já está em risco de transmissão, mas a gente ainda fica ali na dúvida antes de aparecerem as lesões. Mas depois que já foi feito o diagnóstico e foi um caso confirmado, enquanto o paciente tiver lesão, de qualquer estágio, ele ainda vai ter um risco de transmissão. Isso significa, e aí já respondendo uma das perguntas também do chat, quanto tempo de isolamento? Enquanto houverem lesões, tá? Existe, assim, a média é de 2 a 4 semanas, e aí por isso que se fala muito aí da questão dos contatos dos 21 dias, mas aí 2 a 4 semanas, o meio do caminho aí é 21 dias, mas pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4 semanas, pode ser um pouco mais, tá? Então, isso é muito importante. Inclusive, as crostas, porque às vezes a gente pensa, já tem casquinha, já tá com crosta, já tá tudo bem. Não. Enquanto tem lesão, tem risco de transmissão. Então, quando a gente fala que até a erupção cutânea estar totalmente resolvida, é até que todas as crostas de todas as lesões tenham caído e já tem ali uma pele intacta se formando, tá? E aí, diante disso, a gente precisa reforçar dentro de casa, e aí essas orientações específicas do isolamento, né? O que é o isolamento? Isolamento, né, o paciente ficar em casa, né, e aí dentro de casa tem cuidados específicos, porque aí a gente vai estar falando das pessoas que moram junto, né, com aquele caso confirmado ou caso suspeito, então precisa de cuidados domiciliares, uso do banheiro dentro de casa, outras coisas que vão colaborar para a limitação da contaminação dentro da casa, se a gente estiver falando de criança ou pessoas mais idosas e que tem um cuidador, tem ali uma pessoa que está ali o tempo todo junto, também tem que ter alguns cuidados, e como a Fabiana já tinha falado, em relação também aos animais da casa, tá? Então, assim, todos os mamíferos podem contrair a infecção, e aí, nesse caso, a gente também precisa ficar alerta. E aí, eu falo a gente, é isso, né? Quando estivermos fazendo o monitoramento, a gente sempre vai questionar ao paciente em relação aos animais da casa, se tiver algum, tá? E aí uma questão importante, e aí já puxando só para cá, no documento que a vigilância enviou, existe essa parte específica desses detalhes que eu falei, né, das orientações, então, do isolamento e das precauções para prevenção da transmissão, que são os cuidados domiciliares, uso do banheiro, alguns detalhes em relação à limitação da contaminação dentro de casa, precauções do cuidador e o isolamento dos animais em casa. Isso a gente vai tentar, que nesse documento ficou em 3 páginas, a gente, lá do Departamento de Atenção Básica, a gente até sexta-feira vai liberar um memorando, reforçando essas orientações, tá, do documento da vigilância, e falando as especificações do monitoramento, que é o que a gente vai apresentar aqui, e aí nesse documento a gente vai deixar essas orientações num formato que dê para fazer uma impressão frente e verso, para que a gente possa entregar para os casos suspeitos, confirmados, e para os contactantes dos casos de monkeypox,
tá? E aí, porque é isso, né? São muitos detalhes, às vezes coisas um pouco óbvias, mas assim, né? Sempre a gente precisa se certificar de que a gente vai estar dando realmente todas as informações para o paciente. E a gente precisa estar ciente disso para sempre que a gente tiver contato e tiver no monitoramento, a gente precisa reforçar essas orientações, tá? Então, foi o que eu coloquei aqui, né? A gente vai poder entregar essas informações detalhadas para os pacientes suspeitos ou confirmados e para os contactantes. Tá? E aí, um detalhe só em relação à questão dos animais, que a Fabiana já tinha falado, eu deixei aqui, que aí, no caso, né, se o paciente falar, olha, notei que o meu cachorro, né, teve falta de apetite, tosse, inchaço, alguns desses sintomas que podem ser sugestivos, né, de que o animal esteja contaminado, entrar em contato com a vigilância através do e-mail, tá? Para que a vigilância faça articulação com as zoonoses. E aí, os próximos passos, a gente poder caminhar junto, tá? Mas vai ser importante a gente estar atento sempre e perguntar sobre isso. E aí, quando a gente fala de monitoramento, a gente precisa entender que a gente tem o papel de monitorar e de estar atento ao caso índice, tá? E também aos casos, aos contactantes ou aos contatos do caso índice. Então, vou falar um pouquinho dos detalhes em relação ao caso índice e depois aos dos contatos. Então, o monitoramento do caso índice, ele tem que ser a cada 24 horas durante todo o período de isolamento, ou seja, enquanto existirem lesões. Com exceção do final de semana, eu até fiz questão de colocar isso para ficar claro, porque, óbvio, não temos ninguém na UBS aos fins de semana, então o paciente não vai receber esse contato nos fins de semana. O contato pode ser feito por telefone, por telemedicina, por mensagens de WhatsApp, por visita do ACS. É claro que aqui a gente falando, né, até do monkeypox, a gente até recomenda que esse contato, esse monitoramento seja à distância, pensando realmente na questão da transmissão e do contato, né? Evitar que alguma coisa que tenha algum contato sem os equipamentos de proteção individuais adequados, tá? E é isso, em cada contato feito com o paciente, ou seja, todos os dias, a cada 24 horas, a gente precisa reforçar as orientações gerais de isolamento e aquelas orientações, falar sobre os sinais de gravidade e de complicações, e poder direcionar para o paciente, então assim, sinal de gravidade, UPA, né? Se tiver o paciente relatar algo que pode sugerir alguma complicação, avaliação médica para que possa ser discutido o caso ou encaminhado para um serviço especializado, tá? A gente fez um resuminho de como, talvez, uma forma um pouco mais fácil de falar para o paciente, tá? Isso não é uma regra, mas é para poder falar mais ou menos, paciente, se o senhor tiver uma piora do estado geral, aumentar muito o número de lesões, começar a ter uma secreção com cheiro muito ruim, muita vermelhidão, as lesões piorarem muito, começar a doer, começar a ter uma febre persistente, falta de ar, confusão mental, sonolência excessiva, aumento de gânglio no pescoço, dificuldade de engolir, sabe? Uma forma que o paciente possa entender, porque não adianta falar para ele, se o senhor tiver uma linfadenomegalia cervical, o paciente não vai entender. Então, a gente precisa também, além de estar atento, a gente não vai estar vendo o paciente, não vai estar examinando. Então, a gente precisa dar essas informações e para que o paciente possa nos informar sobre isso. Aqui são algumas complicações que podem acontecer, e aí é um pouco mais nesse sentido de sinal de alarme e de caso necessidade de encaminhamento para o especialista. Uma coisa, não sei dizer se é o mais comum, aí depois os infectos podem te ajudar, mas é a questão de uma das complicações que a gente tem que ficar atento, é a possibilidade de infecção secundária, né? Então, aquela lesão começar a realmente complicar e evoluir com uma infecção bacteriana cutânea, então isso a gente precisa ficar bem atento. Mas, enfim, existem complicações oculares, a gente pensar tendo lesões no rosto, as complicações pulmonares, as complicações nutricionais, pensando que dependendo do número de lesões, pode ter bastante perda de fluido por exsudação, e enfim, e também se tiver problema de deglutição, a pessoa também não vai conseguir se alimentar e se hidratar adequadamente. Bom, coisas que precisamos nos atentar também no monitoramento, saúde mental. Tá? A gente já passou muito por isso no COVID, ainda passamos de certa forma, com outra intensidade, mas a gente vai estar falando de uma pessoa que vai ter que ficar em isolamento domiciliar
de 2 a 4 semanas, isso é muito tempo, tá? Então, a gente precisa também ficar atento a isso, para saber como esse paciente está em relação à saúde mental. A gente tem que reforçar também a orientação de abstenção de atividade sexual, não porque o monkeypox é uma IST, mas exatamente pela proximidade do abraço, do beijo, do contato físico, tá? Então, a gente também precisa reforçar isso. E aí, assim, aí uma recomendação específica do Departamento de Atenção Básica que a gente discutiu e pensando na viabilidade desse paciente, da questão do atestado médico, porque a gente vai estar falando também de pessoas que vão precisar de um documento de atestado para poder comprovar no trabalho, a gente pensou numa proposta de fazer uma reavaliação médica a cada 7 dias. Através de visita domiciliar com uso adequado de EPI. Porque aí, nesse contexto, a gente... sabendo que é um caso confirmado, a gente não vai estar levando esse caso para a UBS, tá? A gente vai estar levando um mínimo de profissionais, ou só o profissional médico, o profissional médico é o ACS, o profissional médico o enfermeiro, enfim. A gente vai diminuir essa chance, tá? E vai garantir aí que menos pessoas estejam em contato, e aí também vai ser mais fácil garantir o uso adequado de EPI. Porque a cada 7 dias, para a gente pensar isso. Vamos pensar num cenário que um paciente foi avaliado, entrou como um caso suspeito, fez a coleta. O IAL, ele dá uma previsão de sair o resultado de 5 a 7 dias. Então, esse paciente vai ficar minimamente de 5 a 7, vamos considerar 7 dias em isolamento, até sair o resultado, tá? Então, de preferência, o profissional que atendeu e houve a coleta, entrou como caso suspeito, atestado de 7 dias, tá? E vamos esperar o resultado. Saiu o resultado confirmado, quando acabarem esses 7 dias, vai precisar de uma reavaliação no sentido de, ainda tem lesões? Porque provavelmente vai ter, pensando que a média aí é pelo menos de 2 semanas, de 2 a 4 semanas. Então, vai precisar de uma nova avaliação, pensando, ainda tem lesões? E aí, obviamente, nessa avaliação médica, ver como estão as lesões, ver em relação às questões da casa, conversar de novo sobre as questões do monitoramento, orientar sobre sinais de alarme, sinais de complicação. Tá? E aí, o que a gente pensa? Bom, esse paciente foi reavaliado, vamos fazer um novo atestado de mais 7 dias, para daqui 7 dias a gente volte e faça uma reavaliação nesse paciente, tá? E aí a gente pensou aí nesse tempo de 7 dias sendo mais viável, através de visita domiciliar, para cada 7 dias esse paciente passar por uma reavaliação médica e poder aí sendo estendido o seu atestado e seu afastamento do trabalho, até realmente completar, e aí garantir que, não, realmente agora acabaram as lesões, você pode voltar. Tá? Então, essa é a nossa recomendação do Departamento de Atenção Básica aqui de São Bernardo, que a gente pensou. E aí, de novo, gente, nesse cenário que a gente está atualmente, tá? Acho que como o Covid também, a gente viu que as coisas o tempo todo vão surgindo coisas novas e o cenário epidemiológico vai mudando e a gente vai se adaptando a isso, tá? Então, atualmente, hoje, esse é o fluxo que a gente fechou. Tá? Mas, obviamente, conforme o tempo vai passando, caso seja necessário, a gente vai modificar. Em relação ao monitoramento dos contatos, como a Fabiana falou, na própria ficha de notificação, já existe o campo de identificação de contatos do caso notificado. Então, a pessoa que for notificar já vai fazer essa identificação dos contatos, tá? Exatamente. E aí, pensando que a identificação de contatos é realmente para a gente pensar em medidas de prevenção da transmissão da doença. E aí, pensando aí como uma medida de saúde pública para controlar a propagação do monkeypox. Então, isso vai ser fundamental, isso é fundamental e a gente precisa se responsabilizar por isso. Então, a gente precisa preencher adequadamente, tá? E aí, vamos lá, o que é o contato? E aí, vamos para a definição de contato. É uma pessoa que foi exposta em diferentes contextos a um caso provável ou confirmado no período infeccioso, ou seja, desde o início dos sintomas, que sejam os pródromos, até as lesões cessarem, sumirem. Então, entre o início dos sintomas até que todas as crostas das lesões cutâneas tenham caído. Tá? E aí, que situações, que contextos, que situações são essas de exposição? Qualquer contato direto com uma pessoa suspeita ou confirmada de monkeypox, e aí vamos falar suspeita, porque é isso, enquanto o caso se mantém suspeito,
fazemos o monitoramento. A partir do momento que o caso é descartado, paramos o monitoramento, tá? Do monitoramento monkeypox. E aí, do caso confirmado, a gente vai fazer o monitoramento desse contato direto, tá? E aí, o que é isso? O que é esse contato direto? Uma conversa a menos de 1 metro de distância sem uso de máscara, o contato direto com as secreções, com as lesões, com as feridas, contato físico, e aí beijo, abraço, e aí sem posterior higiene das mãos, e no caso de beijo, abraço, né? Já entra aí como um contato. E aqui entra o contato sexual, que é algo muito importante, principalmente também na definição de caso suspeito. Além disso, também é considerado contato com materiais e superfícies contaminadas, roupas, termômetros, roupa de cama, com a pessoa suspeita ou confirmada. Então, assim, inevitavelmente, as pessoas que moram dentro da casa, todas vão ser consideradas como contactantes, tá? Isso não tem o que discutir, é quem mora com você. Aí, depois que faz a lista de quem mora com a pessoa, aí vamos puxar para as outras pessoas que nos últimos 21 dias tiveram contato, ou enquanto a pessoa, né, quando a pessoa começou a ter sintomas, teve contato com ela, tá? Sobre, então, o profissional de saúde, tá? Quem é o profissional de saúde contato? Considerado como contato? É aquele que estava sem uso ou uso incorreto de máscara cirúrgica durante o atendimento do paciente, suspeito ou confirmado, ou sem uso ou uso incorreto de N95 durante a realização de procedimento, tá? Então, no caso ali de uma intubação, enfim, como a gente já tinha falado, então, se não estava com N95 no momento da intubação, é um contato. Ou também aquele paciente que fez o atendimento sem luva, sem avental e sem a posterior higienização das mãos, e tendo contato ali com as secreções, com as erupções, ou até os materiais ali, que a maca, o lençol, a roupa que o paciente estava, tá? Uma coisa importante, e aí a gente já foi falado isso no fluxo, não tem necessidade de isolamento dos casos de contatos assintomáticos, inclusive nos casos de profissional de saúde, tá? Então, assim, atendi um caso e tá, tudo bem, atendi o caso e é um caso raro, mas assim, intubei e estava de máscara cirúrgica. Você é contato. Você vai ter que ser monitorado, e aí a gente vai falar como, mas você não está impedido de exercer as suas atividades laborais, tá? Continua trabalhando, mas vai ficar alerta e vai sendo monitorado por si mesmo e pelos seus colegas que vão estar fazendo monitoramento na UBS. E aí, o que vai ser esse monitoramento dos contatos? Também é a cada 24 horas. Também pode ser, e aí acreditamos que é o meio mais fácil hoje em dia, por contato telefônico, telemedicina ou WhatsApp. Ele deve durar 21 dias a partir do último contato com o paciente no período infeccioso, tá? Então, 21 dias. Então, atendi o paciente hoje, então, por 21 dias daqui para frente, se eu atendi sem máscara, eu vou ser considerado contato e tenho que ser monitorada por 21 dias. E nesse monitoramento vai estar incluso a aferição de temperatura corporal 2 vezes por dia, e isso pode ser realizado pelo próprio paciente ou familiar, e aí ser comunicado à equipe da UBS, tá? O paciente que é contato, ele não vai estar isolado. Se ele não tiver termômetro ou se ele não souber aferir a temperatura, ele pode ir na UBS fazer essa aferição, tá? Não tem problema, a gente vai ofertar isso. Vamos ofertar isso para todos? Vamos primeiro perguntar se o paciente tem termômetros, tem condições de aferir em casa, e aí, não podendo, a gente oferta, tá? Vamos pensar nesse sentido, até pensando na dinâmica da UBS, no fluxo, enfim. Então, a gente vai disponibilizar isso, mas vamos verificar se o próprio paciente tem condições. O paciente se nega a medir a temperatura. Tudo bem, ele se nega, eu vou registrar, paciente não quer aferir temperatura, tá? Mas é o nosso papel orientar como isso, fazendo parte do monitoramento dos contatos. Vamos fazer a avaliação do surgimento de sinais e sintomas e sempre reforçar os cuidados para prevenção e controle do monkeypox. E aí, um dado muito importante. Quem mora junto na casa, quem é o cuidador, o último dia de contato vai ser o último dia antes das lesões terem sumido, tá? Porque enquanto a pessoa tem lesões, ela está em risco de transmissão. E a pessoa mora com ela. Então o tempo todo que elas estão na mesma casa, o tempo todo ela corre risco
de ser contaminada. Então, o que é importante? A pessoa que mora na casa, ela vai ter que ir sendo monitorada diariamente até 21 dias depois que o caso índice se recuperou e não tinha mais lesões, tá? Estamos falando de bastante tempo, mas essa é a recomendação que a gente tem, Ministério da Saúde, Estado, vigilâncias, a gente precisa fazer dessa forma, tá bom? E aí depois a Cláudia vai falar como que a gente vai se organizar isso de uma forma para a gente, né, ter o controle de como isso vai ser feito. Bom, e aí vamos lá, estou monitorando. Uma pessoa, um contato, teve algum sinal ou sintoma que não foi erupção cutânea. Então, é o que mais a gente está pensando aqui. Estou sendo monitorado. Na ligação falou, fiz febre, fiz 38. Opa, sou um contato, fiz febre. Então, vamos já orientar em relação ao isolamento dessa pessoa. Ela deve ficar em observação nos próximos 7 dias, para o aparecimento das lesões cutâneas, tá? Então, sou um contato, fiz febre, opa, alerta, isolamento, observação por 7 dias. Se dentro desses 7 dias nenhuma erupção se desenvolver, ok, o contato pode retornar ao monitoramento da temperatura pelos restantes dos 21 dias, né, até acabar mesmo lá do último contato, mas se desenvolver erupção cutânea, a gente vai considerar ele como um caso suspeito, vai isolar e já vai coletar a amostra, tá? Nesse caso, sou um contato, tive febre, desenvolvi lesão dentro desses 21 dias, já vai coletar, não tem nem o que discutir em relação a se coleta ou não a amostra dessa lesão. E aí a mesma coisa, que pode ser um caso suspeito, né, que seja residente de outro município, caso você identifique, como a Fabiana falou, um contato que é residente em outro município. Então, fiz uma festa na minha casa e o meu amigo de Santo André veio. Eu vou anotar o nome dele lá na ficha de notificação, mas aí eu vou sinalizar que ele é de Santo André, e aí vou sinalizar para a vigilância, tá? Com esses dados que na própria ficha de notificação já tem isso, para que a vigilância epidemiológica e o CIEVS entrem em contato, então, com o GVE, e o GVE também passe isso para o município daquele contactante, para fazer o monitoramento. E aí, agora, para finalizar, como eu falei, essa organização de como vai ser sistematizado esse monitoramento, a Cláudia vai falar um pouquinho dessa organização. Boa tarde, pessoal. Acabou de entrar no chat aqui se a gente pode enviar a apresentação. Sim, nós vamos enviar a apresentação, assim como a Ana já citou, que nós vamos enviar um documento onde facilita algumas orientações para as unidades, tá bom? A planilha que nós criamos para tentar facilitar, né, as recomendações que a Ana citou, é uma planilha que nós já estamos acostumados com planilha, né? Como a Ana mesmo já citou, nós fizemos monitoramento aí do Covid, estamos ainda nesse monitoramento. Então, nós temos a primeira aba dela como UBS de abrangência. Então, nós vamos citar ali, colocar a nossa UBS. É uma planilha que ela como que eu posso dizer? Uma planilha inteligente. A gente não escreve a nossa UBS, a gente sinaliza a nossa UBS. E aí, importante, casos enviados para coleta na policlínica. Nesse primeiro momento, como também já foi citado, a coleta está sendo realizada na poli. E por que casos enviados para coleta na policlínica? É importante que nós só vamos colocar nessa planilha os casos que nós estamos discutindo com a poli e que eles foram sinalizados para irem para a poli. Então, eles entram ali como suspeito. Então, nós vamos colocar o nome do usuário, o IJA, e a data que nós estamos encaminhando, certo? A data. Uso exclusivo da policlínica. Quando ele chegar lá, a pessoa que for fazer essa coleta, claro, após discussão de caso, após a sinalização dele chegando lá, vai ser colocada a data que foi realizada a coleta, ou se foi descartado, porque às vezes na discussão foi considerado que era para ser encaminhado, e chegando lá, pode ser descartado. Ah, não, esse caso
não necessita de coleta. Ou o paciente no caminho, ele pode não chegar lá. Então, não compareceu. Se ele não comparecer, na sequência, nós temos a próxima aba na planilha, o convocado, que a UBS vai convocar esse paciente, porque nós vamos ter acesso ao não compareceu, que a equipe da Poli vai sinalizar para a gente, e nós vamos tentar convocar esse paciente para uma nova coleta, certo? Então, nós temos essa primeira parte da planilha. Posterior a isso, tem uma sequência da planilha, que está aqui na parte de baixo da tela, que é aguardando o resultado, resultado negativo e resultado positivo. Então, esse primeiro paciente é o nosso paciente índice, que a gente chama de paciente suspeito, e aí ele vai, telefone, o link do WhatsApp, que para isso a gente vai contar com o Walter, para colocar. Status do caso, nós preferimos colocar na frente ali, resolvido o monitoramento, pelo fato de que, como a Ana mesmo já citou, são muitos dias de monitoramento, né? Então, são 21 dias, dependendo, pode ser mais que isso. Então, para a gente deixar esse status de resolvido o monitoramento lá no final dos dias de monitoramento, fica difícil de visualizar. Então, já está aí na frente o resolvido e o monitoramento. Observações, para que a equipe coloque o que achar necessário, e aí inicia-se ali a data do monitoramento dia 1, observações, monitoramento dia 2, data e observações. O que são essas observações? Os sinais que nós vamos perguntar para esse paciente índice, né, a respeito dos sinais de alerta, que é a febre, como estão as lesões, em que situação que ele está, se ele tem algum outro sinal de alerta. Esse é o paciente índice. E abaixo desse paciente índice, logo ali após o resultado, a gente tem os contatos que são monitorados. Quem são esses contatos que a gente vai colocar na planilha? Todos os contatos que foram identificados no momento da notificação, né? Como a Fabiana já tinha citado, todos os contatos que moram com esse paciente e todos os contatos que ele teve contato nos 21 dias que antecede ao aparecimento dos sintomas. Claro que essa lista pode ir aumentando no decorrer da investigação, no decorrer dos atendimentos. Mas é interessante que já no primeiro atendimento seja colocado esses pacientes, porque quanto antes a gente conseguir monitorar, melhor para a gente conseguir fazer com que esse atendimento e a gente contenha que a doença se espalhe, né, gente? Então, a nossa parte finaliza aqui, a respeito do monitoramento. Bom, gente, vou seguir, talvez eu pule algumas perguntas aqui, mas depois eu tento voltar. Bom, na notificação que serão considerados como contatos, acho que ficou bem claro ali depois, quando a gente colocou, né, da definição, tem que realmente colocar. No caso do afastamento do paciente, como irá funcionar? Então, assim, é o que a gente propôs. Numa primeira avaliação, afasta 7 dias, para pelo menos a gente garantir que vai ter o resultado. Depois disso, a nossa recomendação é fazer a cada 7 dias, porque vai depender da presença do número de lesões. Tinha tido uma pergunta se pode afastar o paciente por mais de 14 dias. Não sei se tem a ver com a questão do INSS, dessa questão, mas aí não cabe a gente. Se o paciente é um caso suspeito de monkeypox, é um caso confirmado, na verdade, e ele deu 14 dias, ainda tem lesões, ele vai precisar de mais afastamento, tá? Mas a gente até recomenda esse de 7 em 7 para também, acho que facilitar tanto para o paciente, e aí de novo, é que a gente pode pensar em, nossa, mas será que a gente vai dar conta de fazer visita domiciliar a cada 7 dias para todos os pacientes? Estamos falando de um número pequeno, muito pequeno por enquanto. É isso, cenário mudou, impossível, a gente vai se adaptar, tá? E vamos pensar em outras estratégias. Mas no cenário atual, até pensando na exposição desse paciente, sair de casa para ir para o OBS, acho que a gente não pode pensar em outra alternativa que não seja essa nesse momento, tá? Aqui, todos os casos, acho que é isso, todos os casos menores de 8 anos é igual à internação? Não. Não, ele é um critério de gravidade, ou seja, vai exigir uma atenção maior, mas não necessariamente só porque é menor de 8 anos tem que internar. É que menor de 8 anos tem o hábito de tratar a lesão. Então, ele internaria se ele fizer uma celulite,
Uhum. É uma bioquímica, é uma classificação bacteriana, né? Que Tá. normalmente é estafilococos, e aí ele vai perpetuar febril. Entendi, entendeu? vai- Foge dos critérios da doença. Tá. Da doença. O que a gente está conversando aqui na verdade, é pensar que as crianças aí, os menores de 8 anos, né, mais pela idade, mesmo por ser criança, tem mais tendência a se coçar, maior dificuldade de se proteger, então acabam tendo maior risco de infecção bacteriana secundária. E aí, nesse caso, pode ser que, enfim, tá vendo que está evoluindo para isso, seja importante uma internação, mais para esse cuidado, tá? Tem que orientar as mães a banhar a criança. Banhar. Tá. Tá. Então, e as mães, não, no caso, como cuidadoras, precisam também estar atentas à higiene, né? E à limpeza. Então, dar banho nas crianças e limpar. Não, a gente já respondeu. Aí aqui, o almoxarifado vai liberar máscaras cirúrgicas para a UBS? Não veio no último pedido. Isso é algo que a gente vai fazendo aos poucos, né? Agora, de acordo com o almoxarifado. A gente já tinha isso pensando na transmissão mesmo, pensando no Covid. A gente vai reavaliar agora em relação a essa questão do monkeypox, mas, na verdade, isso já deveria existir. Isso, então os atestados do paciente, como vai funcionar os atestados do paciente e da família? Do paciente a gente já explicou, tá? Como a gente recomenda esse afastamento, e da família não precisa, como a gente falou, família não precisa se afastar das atividades, tá? Os contatos não precisam serem afastados, serem isolados. Após a notificação, devemos encaminhar o paciente à policlínica para a coleta da amostra? Apenas após discussão do caso com o infectologista da policlínica, tá? A gente, conversando, pensou nesse fluxo, principalmente para poder aí, vamos pensar, ter uma confirmação de se aquele realmente é um caso suspeito, tá? A nossa realidade, como a gente já falou, não temos muitos casos ainda, e, enfim, né, vamos aguardando. E além disso, também não temos muitas amostras para coleta, tá? Então, não é assim, uma lesão coleta só para dúvida, não é isso. A gente está coletando dos casos realmente que se enquadram, e aí, de novo, reforçando essa questão do vínculo epidemiológico, e é legal isso que a Cláudia trouxe em relação às lesões, né? E quando a gente vai ver, acho que é um detalhe, mas assim, as lesões do monkeypox são profundas, e acho que isso faz com que seja um pouco mais fácil de descartar, né? Porque diferenciar de outras lesões, tá? Então, são lesões mais endurecidas e profundas. Então, acho que isso talvez tenha que ficar, além das outras características, mas acho que isso tem que chamar bastante atenção. Os médicos de apoio da Prime estão recebendo essas orientações? Cada UBS é responsável por isso, tá? Exatamente. Então, assim, aqui para essa reunião não convocamos todos os profissionais de todas as UBSs, a gente convocou principalmente os coordenadores, médicos RTs e enfermeiros RTs, tá? Para que a gente para que vocês possam divulgar isso. E, de qualquer forma, como a gente já falou, essa aula está sendo gravada e a gente precisa... vai depois disponibilizar isso para vocês, tá? Aí, em relação à pergunta de afastar mais de 14 dias, aí foi o que eu falei. A recepção, quando atender este paciente, não seria adequado o uso de luvas? Porque eles pegam os documentos dos pacientes sem saber ao certo o quadro clínico. Álcool, mesmo procedimento do COVID, tá? Então, assim, não tem essa necessidade nesse momento. A não ser que, claramente, a gente pensar uma pessoa com uma lesão na mão e der o documento. Mas, aparentemente, não. Mas acho que isso, assim, acho que isso também é uma outra coisa que a gente tem se preocupado, né? Também é não causar um certo alarde e um desespero nas pessoas, nem em quem está atendendo e nem nos pacientes, tá? Porque isso não vai ter nenhum benefício. Aí podem enviar essa apresentação, sim. Então, a vacina da varíola utilizada no passado confere alguma imunidade a monkeypox? Sim.
década de 60, 70, e em 80 foi erradicada a varíola. E aí, na erradicação, foi retirada a vacina. Então, o que eles dizem? Confere alguma proteção? Confere. Mas pode ser que os títulos vacinais dessas pessoas caíram. Então, existem casos de pessoas vacinadas com hipótese. Só que com uma manifestação menor, um quadro mais justo. Você entendeu? Tá? Então, não pode descartar. A pessoa tem mais de 50 anos, não pode só porque pegar. Não, ela pode pegar, mas não pode mais grande. Sim. Estou testando aqui minha capacidade de replicar a informação. Então, confere sim, gente, confere. Mas como a gente estava conversando aqui, essa vacina foi dada na década de 60 e 70, né? E a varíola erradicada na década de 80. Então, assim, teoricamente, essas pessoas, né, dessa faixa etária podem ter sido vacinadas, mas nada garante que elas ainda tenham títulos de anticorpos protetores, tá? E parece que já existem casos de pessoas que foram vacinadas e que tiveram monkeypox. Eu acho que a gente não tem nada para fazer. De forma mais leve. Parabéns, viu? Manda um beijão para ela. Gente, microfone aberto. Tá? Bom, aí acho que é isso. Então, da vacina da varíola. O monitoramento pode ser feito por profissional que não seja de nível superior. A gente não fechou. Só um minutinho. Tá. Ainda da vacina da varíola, né? Pensando nas pessoas menores de 45 anos que não foram vacinados. Então, como a vacina realmente confere alguma proteção, né? Essas pessoas, teoricamente, estão em maior risco, embora uma pessoa de 50 anos, com todos os critérios, a gente não pode descartar só porque tomou a vacina, tá? Em relação ao monitoramento ser feito por profissional que não seja de nível superior, eu acho que a gente cai na mesma forma como a gente estava fazendo com o Covid, tá? Esse monitoramento por telefone é um monitoramento de orientações de isolamento, orientações de sinal de alarme, observação dos animais, sinais de alerta. Então, assim, é um profissional que esteja apropriado do que isso significa, então que saiba orientar o paciente, tá? Então, assim, não tem uma obrigatoriedade de ser alguém de nível, um profissional de nível superior, mas alguém que esteja apropriado do assunto, que tenha conhecimento e que consiga fazer essas orientações de maneira adequada. E aí a gente fala isso porque a gente sabe das diversas realidades das UBSs e que às vezes não vai ter disponibilidade. Mas, de qualquer forma, é sempre importante ter um profissional de referência, para que se esse profissional que não é de nível superior tem alguma dúvida, ele possa tirar a dúvida, tá? Então, isso precisa. Mas para as ligações diárias em si, pode ser qualquer profissional. A planilha de monitoramento igual do Covid, a gente vai compartilhar, como a Cláudia falou, ela não vai ser uma planilha por UBS, a princípio vai ser uma planilha única, até para a gente também conseguir visualizar bem os casos do município. Então, aí depois, assim, como eu falei, até sexta-feira a gente envia o memorando com essas orientações do monitoramento por escrito e com reforçando essas outras questões, e aí a gente já vai deixar isso bem claro, tá bom? Uma vez contaminado, após remissão, o paciente pode se infectar? Então, não se sabe ainda, provavelmente não. Você não tem a certeza se a gente confere uma imunidade duradoura. Entendeu? É uma doença nova que está chegando para nós, né? Então, o que a gente viu? Na época da varíola humana, que é o monkeypox, né, as pessoas que vacinaram, a adesão da população foi 100%, então conseguiu erradicar. Entendeu? Então, ninguém voltou a ter varíola. Então, a gente acredita que no monkeypox aconteça a mesma coisa, tá? Principalmente essa cepa que está sendo sequenciada, que é da África Ocidental. Tá. Entendeu? Bom, não tem uma resposta certa, tá? Mas se for, assim, acredita-se que sendo igual à varíola, é possível que sim,
tá? Que o paciente não se reinfecta e tenha uma proteção adequada, mas é algo muito recente, então não tem como ter certeza, tá? Então, continuar atento, mesmo que seja um paciente que já tenha tido um quadro. Caso algum paciente sem condições financeiras para o transporte até a policlínica, será fornecido algum serviço de transporte? Pessoal, infelizmente não temos isso fechado. Acho que é algo importante que a gente pode levar para o departamento e a gente pode pensar nisso. Acho que é isso, como é algo novo, acho que muitas questões vão surgindo e a gente vai se adaptando, tá? A Fabiana quer só dar mais um recadinho aqui. Pessoal, só uma orientação sobre o lixo, tá? Do paciente contaminado, que está em casa, que vai fazer parte do monitoramento. O lixo é considerado infectante, tá? E, na verdade, a orientação que a gente pode dar num primeiro momento, até discussões entre vários órgãos da secretaria, da prefeitura em si, é uma orientação que nós recebemos do Estado, tá? A princípio, é que o lixo comum da casa dessa pessoa infectada deve ser acondicionada em 2 sacos de lixo preto, tá? E não deve ser disposta a coleta naquele mesmo dia. Deve ficar fora do alcance de animais domésticos, muito importante isso, tá? E ele deve ficar acondicionado alguns dias, tá? Porque o vírus não sobrevive a uma condição dessa. Então, essa foi a orientação que nós recebemos momentaneamente, nesse primeiro momento, e a gente está repassando para vocês, tá bom? Obrigada. Gente, voltei aqui a ter o acesso às perguntas, às outras perguntas antigas. Tinha uma pergunta aqui que é: ao identificarmos o paciente com possível monkeypox, caso seja fora do horário de funcionamento da policlínica, para onde encaminhamos? Acho que isso é importante, porque quando a gente está falando de monkeypox, acho que a primeira coisa é descartar critério de gravidade, tá? Descartou critério de gravidade, é um caso leve. Então, assim, não tem como discutir hoje, porque já passou das 16 horas. Orienta o paciente sobre o isolamento. No dia seguinte, às 8 horas, entra em contato para discutir o caso, tá? Então, assim, não tem esse desespero. Isso, sintomáticos, caso o paciente esteja com febre ou com dor ou com incômodo. Isso, a coleta não precisa ser imediata. Então, a coleta não precisa ser imediata, tá? Então, tanto a discussão quanto o encaminhamento, tá? Isso é importante, porque quando a gente está falando da coleta, pode ser que até dê para você discutir o caso com algum infecto, mas se você discutir um caso com infecto às 15h30, o paciente não vai chegar lá até às 16 horas para poder coletar. Então, às vezes, pode discutir, e aí, assim, então, confirmou? Então, orienta o paciente no dia seguinte e fazer a coleta, tá? Tá, só um minutinho. Pode falar. Pessoal, é o seguinte, no caso das UPAs, até para vocês saberem, tá? Como vai ter à disposição esse plantão dos infectos na semana? No caso de UPA, se a UPA desconfiar de algum caso e tiver fielmente encaixando no critério, orienta esse paciente, a UPA vai mandar a notificação no final de semana para a vigilância e orienta essa UPA a entrar em contato com a vigilância na segunda pela manhã, tá? Ou nós mesmos, se encaminharem a notificação, vamos entrar em contato para dar essa orientação ao paciente, porque de qualquer maneira não vai dar para coletar no fim de semana, o IAL está fechado. Nós vamos ter que encaminhar a amostra de qualquer maneira na segunda-feira, tá bom? Então, aos finais de semana é isso. E é importante, gente, tranquilizar o paciente, como eu falei, né? No sentido de, não, então mantenha as orientações de isolamento e vai procurar para fazer a coleta no dia seguinte. Teve uma pergunta em relação que se os contatos com os infectologistas da poli serão feitos só em caso de dúvida. A gente, na verdade, gostaria que todos os casos fossem discutidos antes de serem encaminhados,
tá? Nem que seja, olha, eu tenho muita certeza, tem que entrar em contato, às vezes não necessariamente com o infecto, ou pode ser pelo menos com a enfermeira de referência, para sinalizar o caso que está indo para coleta, tá? Porque não vai ser livre demanda, não é só o paciente vai lá, é o paciente vai lá, a equipe da Poli vai estar ciente de que aquele paciente com nome, sobrenome, IJA, vai para lá, tá? E sem a notificação também não adianta, tá bom? Então, precisa estar notificado e precisa ser feito esse contato para que eles possam recepcionar esse paciente, tá? Então, isso tem que ficar bem claro que não adianta só pedir para o paciente ir lá, tá bom? Em relação a que não teve dúvida em relação ao preenchimento da folha dos diagnósticos diferenciais, acho que depois a gente pode, se tiver essa dúvida especificamente, depois a gente pode ver se faz um tutorial, mas assim, acho que não tem muita dificuldade, meio que você tem que pensar em todos aqueles diagnósticos diferenciais e ver se você suspeita clinicamente ou não. Se você chegou a fazer um exame, então no caso de sífilis, que é super comum, poxa, parece sífilis, mas parece monkeypox, faz teste rápido, né? Então, na dúvida faz, saiu sífilis positivo. Uma coisa muito importante, não sei se a gente falou, o fato de ter sífilis não exclui a possibilidade de ter monkeypox, ou o fato de ter outra, porque existem casos de co-infecção, tá? Então, isso é muito importante. Então, aquela quadro ali não é só para você colocar tudo não, porque não, parece monkeypox. Não. Se parece outra coisa e você suspeitou e fez coleta e pesquisou, então sinaliza, tá? Porque isso é importante. E aí a pergunta, o paciente irá para a Poli por meios próprios? Sim, tá? Atualmente, esse é o fluxo que a gente tem, tá bom? A gente pensa, mas é um paciente com suspeita que vai por meios próprios. A gente, infelizmente, a gente não tem essa possibilidade hoje, tá? Em relação ao deslocamento. Porém, com todas as precauções de contato, é possível sim que esse paciente se desloque por meios próprios para a policlínica, tá? É a máscara cirúrgica, a luva, a roupa de manga comprida. Então, se o paciente vai sair da UBS e já vai para a poli, ele não tem nada, dá o avental, dá a luva, tá? E fornece isso e orienta fortemente o paciente em relação a isso, tá bom? Aí a coleta será feita na policlínica, por enquanto sim, a coleta de todo o material de caso suspeito será feita na policlínica, apenas com esse fluxo, tá? Com notificação e com contato com a infectologia da policlínica. Na notificação a isso aqui dos contatos a gente já tinha feito, acho que esse aqui do afastamento, do atestado, acho que já tinha passado para isso. Deixa eu ver as próximas. Em relação à vacina, eu não sei responder. A vacina seria uma nova fórmula, como utilizada nos Estados Unidos atualmente, aqui, ou a feita pelo Oswaldo Cruz? Alguém sabe dizer? Nos Estados Unidos já está começando uma produção de vacina, né? Mas aqui, Aqui veio. ela é próxima dos alunos que era feito antigamente. Mas, então, provavelmente sim. Mas os Estados Unidos já está atualizando. Tá. Então, provavelmente, aqui do Brasil vai ser do Oswaldo Cruz, tá? Provavelmente, mas ainda não tem nada certo, mas provavelmente. Bom, aqui... Tá, considerando o risco maior para crianças menores de 8 anos, existe alguma estratégia para escolas e creches? Na verdade, não é que as crianças menores de 8 anos têm mais risco de serem contaminadas pelo monkeypox, é que as crianças menores de 8 anos são consideradas como grupo de risco, tá? Mas não que elas podem ser mais contaminadas. Isso. Isso é importante porque caso tenha uma criança que entrou como caso suspeito, aí nesse caso ela tem que ser recomendada a não ir, né, para a escola. Isso. E aí as crianças, as pessoas que entrarem em contato vão precisar ser monitoradas, tá? Aí era a confirmação em relação ao INSS do 14 dias, mas acho que deu para entender que isso, na verdade, assim, né, sendo um caso confirmado e precisar. Se temos que isolar, tá, eu acho que isso já foi.
Todos os casos feitos contato com a policlínica. Tá, e aí o resíduo do lixo, né, que a Fabiana reforçou por aqui. Tá, e aí em relação à Covid, possibilidade dos sintomáticos respiratórios voltarem para a UPA. Por enquanto, não. Acho que a gente, assim, caso isso mude, a gente vai sinalizar, tá? Por enquanto, não vai ser essa a realidade. Acho que foi, gente. Foi bastante coisa. Isso. Queria agradecer, é verdade, porque a gente passou bastante, né, do que a gente tinha idealizado, principalmente pelos problemas técnicos que a gente teve, mas eu queria agradecer, acho que aqui em nome de todos, né, a participação e as dúvidas. Como a gente falou, vai ficar gravado, a gente vai disponibilizar. Pedimos para que vocês divulguem isso que a gente passou aqui. Para as UBS especificamente, até sexta-feira, a gente vai fazer um memorando pelo Departamento de Atenção Básica, reforçando essas questões do monitoramento. Qualquer dúvida pode acionar a gente até lá. E eu acho que é isso. Muito obrigada. Quer falar alguma coisa? Não? Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa tarde.